Há 14 anos, Douglas Belo decidiu transformar um pasto degradado em uma plantação de frutíferas nativas. Nascia ali, em Paraibuna, São Paulo, um projeto de resgate dos sabores brasileiros que já conquistou vários chefes e apreciadores da alta gastronomia. Aqui nós temos mais de 60 espécies de frutas, entre nativas e não nativas. São mais de 6.000 árvores que a gente plantou num espaço algo em torno de 7 hectares. A gente tem 3 hectares de mata atlântica remanescente. Né? Nessas 60 espécies, ou mais de 60 espécies, a gente tem espécies tanto da Mata Atlântica, como Cerrado, como Caatinga, como Amazônia. Então, a gente tem Cerrado coisas como Baru, Cagaita, Pequi. Da Amazônia a gente tem Castanho do Pará, tem Cupuaçu, tem Pupunha. Caatinga a gente tem Umbu. Da Mata Atlântica a gente tem Pitanga, Cambuci, Uvaia, Grumichama. Né? Dessas espécies, o que naturalmente se adaptou melhor, pela questão do clima aqui de Paraibuna, foram as de Mata Atlântica da região. Então, Pitanga, Grumichama, Cambuci, Uvaia é o que tem se adaptado melhor. Das nativas, os nossos 3 carros-chefes são Uvaia, Cambuci e Jabuticaba, né? Que são mais conhecidas em São Paulo, por ser Mata Atlântica daqui, então esses são os três mais vendidos. Na verdade, quando eu comecei, eu pensei que o meu público seria outro. Eu achei que o meu público ia ser só o pessoal de ecologia mesmo, engajar nessa questão de preservação, e a grata surpresa é que hoje meu principal consumidor são os chefes de cozinha de comida brasileira. São eles os grandes incentivadores, são eles os grandes pesquisadores, os grandes inovadores quanto ao uso de frutas nativas. É uma grande surpresa. São eles que estão puxando grande parte do debate, talvez pela questão culinária, mas eles têm sido uma grande voz para as pessoas olharem para essa questão da sustentabilidade. O fato de imitar as florestas naturais e cultivar alta diversidade de espécies em um espaço relativamente pequeno foi outra boa surpresa em favor do projeto. A gente não conseguiu encontrar muitos projetos desse tipo, que seja uma recuperação de área, já que era um pasto degradado, para tentar mimetizar uma floresta. Então a gente plantou de forma aleatória. O objetivo era realmente plantar de forma aleatória e ver o que aconteceria. O que a gente notou é que, de alguma forma, depois que as árvores crescem e fecham o terreno, praticamente a gente mantém sob controle a questão de pragas e doenças. A gente tem que ter um manejo, aqui como é uma região úmida, principalmente a questão de fungos, mas é uma coisa mínima, ou seja, a menor das minhas preocupações é a questão de pragas e doenças. Como que se dá esse controle? Eu não sei, você consegue controlar pontualmente, às vezes questão de uma árvore que você tem que trabalhar, você trabalha naquela árvore. Casos muito clássicos são brocas, mesmo a gente trata de uma árvore que surgiu broca naquela árvore e ela não espalha para as outras. Então, a diversidade nesse caso parece ter esse papel de facilitar o combate. O outro objetivo do projeto é também plantar de forma adensada, né? Ou seja, que você conseguisse num espaço curto de tempo fechar o dossel, né, para avaliar o quanto isso teria de impacto, tanto na questão de produção, mas também a questão de proteção do sistema. Aqui onde nós estamos é uma área de morro, né, uma área de serra, na Serra do Mar. Então você tem a questão de declividade, você tem a questão de erosão do solo que é muito intenso. E a gente queria entender justamente isso, se com o fechamento, com a recuperação, com o plantio adensado, você conseguiria melhorar a questão de erosão. Então, praticamente depois que fechou o dossel, em 4 anos já estava fechado, não existe erosão, não existe água correndo durante as chuvas mais fortes. Tem áreas de grande declividade aqui, mas basicamente só a cobertura das árvores que fecharam tudo. E a cobertura de espécies invasoras embaixo já é suficiente para você fechar todo o solo. E aí o que a gente observou nesses 14 anos é que você tem a formação de uma camada de material morto, de material em decomposição, de pelo menos já uns 5 centímetros. E essa camada acaba também protegendo o solo. Alguns tratos culturais ainda são necessários, claro,
mas são intervenções mínimas quando se compara este plantio de alta diversidade com a fruticultura tradicional, de uma ou poucas espécies apenas. Os principais manejos que a gente faz que não existem numa floresta, basicamente são a poda, para você poder colher frutas sensíveis como a uvaia, grumichama, pitanga. Então a gente mantém as copas baixas, armadilhas, basicamente armadilhas para prender insetos, né, como mosca das frutas, e a compostagem orgânica, ou a adubação com composto orgânico, para você ter uma produtividade maior. Na parte do solo que a gente tinha aqui era um pasto à base de braquiária. 10 anos depois, você tem outras plantas na parte de baixo das árvores que não a braquiária. Então você consegue o controle de erosão, você consegue ter uma vida diversa debaixo das árvores que não seja com braquiária. Onde sombreou rápido, a gente eliminou a braquiária. Mas teve alguns talhões que ainda têm luminosidade. Então é uma luta anual para você conseguir trabalhar com a braquiária. Hoje, o sítio do Belo pode ser apontado como um exemplo de recuperação e produção, tendo a alta diversidade de frutas nativas como principal agente de transformação. Num projeto como esse, numa área de recuperação, ou só para recuperação ambiental, talvez você não precisasse de todos esses cuidados. No nosso caso, a gente trata, como a gente trabalha com fruticultura, você necessariamente precisa fazer esses cuidados para ter, além da conservação, mas também a produção em níveis adequados, né? E um dos objetivos nossos é demonstrar que é possível um projeto que seja economicamente viável e recuperando áreas degradadas ambientalmente, né? Ou seja, a ideia nossa é mostrar que uma área de fruticultura nativa consiga ter o mesmo papel de um corredor ecológico de uma área de proteção permanente, uma reserva legal. Ou, de outra forma, que uma área dessa possa ser um complemento natural a áreas de preservação, né? Então você possa fazer um mosaico de áreas de produção, de reserva legal, de área de proteção permanente, de áreas de recuperação, e que esse mosaico acaba preservando, acaba recuperando o meio ambiente, o ecossistema que você tinha anteriormente.